Bom dia, irmãos, graça e paz. Neste domingo, 21/6, nós queremos saudar a todos nesta manhã de domingo, manhã em que nós, como Igreja do Senhor, nos reunimos para cultuar a Deus e pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar, queridos, nesse momento de estudo da Palavra de Deus, buscar em primeiro lugar a presença do Senhor em oração, colocando-nos diante do Senhor para agradecer a Deus por esta manhã e para pedir também a presença do Espírito Santo nesse momento de culto, quando nós, em nossas casas, nosso momento de intimidade com Deus, nos reunimos diante da sua palavra, para estudar a sua palavra, para ouvir a sua voz, para colocar diante de Deus as nossas orações e os nossos louvores e apresentar a Ele um culto agradável ao Senhor. Vamos nos curvar diante do Senhor nesse momento, uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta manhã na Tua presença, ó Pai, para buscar a Tua face, para prestar ao Senhor um culto de adoração, para prestar, Senhor, um culto em espírito e em verdade, e na Tua presença, Pai, buscamos através desta escola bíblica dominical, o estudo da Tua palavra que trará ao nosso coração direcionamento, estrutura, ensino, preceitos, a Tua palavra que é a lei perfeita, que traduz a Tua boa e perfeita vontade. Que seja nesta manhã, ó Pai, cada um de nós, recolhido à Tua presença, e que as palavras dos meus lábios e o meditar de todo o nosso coração, ó Pai, sejam agradáveis ao Senhor. Nós oramos e clamamos a presença do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que o nosso entendimento, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de culto. Quero te convidar à primeira leitura da palavra, Salmo de número 147. Salmo de número 147, um salmo de louvor a Deus. E eu te convido a orar ao Senhor nesse momento conosco, através do Salmo de número 147. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, Salmo de número 147. Nós vamos fazer a leitura e que você nos acompanhe neste momento. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobrem de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve
como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste o teu frio? Manda a sua palavra e derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é amável e é prazeroso cantar louvores a nosso Deus. É Ele quem sara os nossos corações quebrantados. E assim, queridos, nessa certeza de que Deus é soberano sobre toda a terra, nós queremos cantar um cântico de um hino do nosso inário, que ele é bem propício à submissão a esse Deus amoroso, cuidadoso. Tua vontade faze, ó Senhor. Quero te convidar a abrir o inário no hino de número 218. Nós seremos conduzidos ao louvor ao Senhor com esse cântico, vontade soberana do nosso Deus, e assim então nós estaremos começando a louvar a Deus nesta manhã. Amém. Graças a Deus, a gente nos reunimos na presença de Deus e ao cantar este hino, tua vontade faze, ó Senhor, na certeza de que Deus soberanamente faz a vontade dele para cuidar de nós, para cuidando de nós. Eu quero convidar, querido, hoje a leitura para um momento de oração especial. Gostaria de ler com você, nesta manhã, o Salmo de número 103, primeiro ao quinto versículo, e nos preparar para um momento de oração. Hoje nós temos um motivo muito especial para agradecer a Deus. Há no nosso coração uma alegria esperançosa, por isso nós queremos te convidar a orar. O texto
diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Amém. Queridos, no domingo passado, pela manhã, nós convidamos a igreja a viver um momento de jejum e oração. Entre os motivos pelos quais nós orávamos e ainda continuaremos orando, e eu espero que você também continue orando, observando em suas orações, e ainda te incentivo a continuar jejuando. Faça o seu jejum do jeito que você entrar em acordo com Deus com o seu jejum. Nós temos várias formas de jejuarmos. Podemos jejuar completamente, como podemos jejuar deste ou daquele situação, alimento, ou aquilo que você vai se abster para se consagrar a Deus no seu momento de jejum. Mas, enfim, conclamamos a igreja que estivesse em jejum e oração, e você foi conclamado e convidado, exortado, através de estudo da palavra, que foi o estudo da escola dominical, no domingo passado. E durante a semana jejuamos e oramos. Eu não quero aqui, querido, dizer que por causa do nosso jejum, tudo o que aconteceu, aconteceu porque nós jejuamos. Mas há uma certeza, uma das preocupações que nós tínhamos até domingo passado, hoje nós não temos mais. Na sexta-feira, o governo do estado, junto com a Secretaria de Saúde, deliberou um remédio, um medicamento para ser usado contra o coronavírus na fase inicial. E nós já havíamos dito alguma coisa a respeito disso, e nós então podemos agradecer a Deus, porque essa preocupação de que não estava liberado em nosso estado o uso de medicamento na fase viral do contágio com o Covid, agora sim foi liberado. Nós temos, antes dessa deliberação do governo do estado, se você estivesse contaminado e houvesse resposta positiva do seu exame, você iria tomar um remédio para a dor e iria para casa. Agora não, você tem vários outros medicamentos em um protocolo assinado pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo governo do estado, para cada município do estado. Antes, só havíamos um município no estado do Espírito Santo que estava com esse protocolo. Já essa semana outro município aderiu, e agora o estado todo. O nosso município também pode aderir, então nós vamos continuar orando para que aqueles acometidos do Covid-19 tenham esse tratamento fornecido pelo SUS aqui na farmácia básica do nosso município, pelos médicos que atendem aqui no nosso pronto atendimento, não necessitando de uma internação e poder tratar do coronavírus na fase inicial. É motivo de agradecer, por isso que eu convido você a orar, agradecendo a Deus, porque há remédio, há medicamento, e continua orando e pedindo a Deus para que não só seja distribuído o medicamento, mas que haja cura, e assim nós podemos agradecer a Deus de acordo com aquilo que está o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Em Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados na cruz.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a segunda parte do versículo 3, quem sara todas as tuas enfermidades, nós temos remédio para a cura. Que Deus seja agradecido, bendito e louvado nosso Senhor. Feche os teus olhos, faça a sua oração, agradeça, coloque-se diante de Deus em gratidão, que aquela preocupação que tínhamos hoje já não existe mais, e que Deus seja louvado por isso. E nós vamos continuar orando e intercedendo por essa calamidade, essa pandemia que atinge todo o mundo. Vamos orar, querido. Feche os teus olhos. Deus querido, Tu és bendito, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e tem, Senhor, direcionado bênçãos sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Cremos, ó Pai, que a Tua boa mão tem sido estendida a todos aqueles que procuram por Ti, porque o Senhor é Deus que ama e a Tua bondade e a Tua misericórdia é estendida a todos aqueles que Te buscam. Ó Pai, nós hoje chegamos diante da Tua presença para agradecer, porque o Senhor, na preocupação que havíamos em nosso coração, hoje nós descansamos em Ti e louvamos o Teu nome. Bendito seja o Senhor. Agradecidos estamos, ó Pai, e rendemos louvores ao Teu nome. Continuamos intercedendo, ó Pai, por aquelas pessoas que ainda estão internadas, aquelas pessoas que estão, Senhor, passando por dificuldades no tratamento da pandemia do coronavírus. Clamamos ao Senhor por misericórdia sobre a nossa nação, sobre, Senhor, o povo do Senhor que está sofrendo, todas as pessoas, ó Pai, que têm se padecido, ó Pai, quer sejam eles filhos, quer sejam eles pais, quer sejam eles mães, quer sejam eles membros da igreja presbiteriana ou de outra igreja, mas a bondade do Senhor tem se estendido sobre a face da terra e nós clamamos ao Senhor por misericórdia, ó Pai. Ó Deus, de fato a Tua palavra nos ensina que nem todos têm o coração agradecido, mas nós, ó Pai, nos compadecemos destas pessoas, assim como Jesus compadeceu daqueles 10 leprosos, e mesmo só um voltou para agradecer. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, compadece da nação brasileira, compadece do mundo, visita a terra com misericórdia. Senhor, Tu conheces a humanidade, Tu conheces o povo, não há um coração agradecido, mas há, Senhor, nós que clamamos e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, tenha piedade de nós. Aplaca, Senhor, esse vírus, essa pandemia, tira de nós esse peso, ó Pai, e que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco. E assim nós oramos, primeiramente agradecidos, louvando o Teu nome, bendizendo ao Senhor pela Tua bondade, e continuamos, ó Pai, intercedendo ao Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Assim oramos e nos colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar o Senhor nesta manhã, Ministério de Louvor, estar com um grupo aqui bem representado e nós vamos louvar a Deus. Eu gostaria de te convidar a louvar ao Senhor nesse momento. Vamos orar, louvar ao Senhor. Graça e paz, irmãos, mais uma vez nós nos encontramos aqui na casa do Senhor para louvarmos o nome do nosso Deus e para louvarmos também o nome de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos permitiu, que nos concedeu a graça de fazermos parte dessa família com Deus. E na presença de Jesus que nós estamos, na presença do nosso Deus, reunidos assim, nós aqui, vocês aí em casa, é que nós vamos louvar ao Senhor. Então nós convidamos a você, que você esteja abrindo seu coração,
abrindo seus lábios, a sua boca, para cantar louvores ao Senhor Jesus, porque é na presença dele que nós estamos aqui. Nós vamos cantar Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Nós louvamos ao nosso Deus porque Ele é grandioso e Ele é exaltado, não só na terra, mas também acima dos céus. É o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que cuida de nós, que caminha ao nosso lado. A Ele nós louvamos, exaltamos, a Ele nós engrandecemos o nome. Onde quer que nós estivermos, nós proclamaremos o nome do nosso Deus. Ele é exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei.
exaltamos, Deus, nós te exaltamos em todos os lugares por onde nós andamos. Nós te exaltamos aqui nessa manhã, nós aqui nesse templo reunidos. Também os nossos irmãos te exaltam nos seus lares, ó Deus. Por onde quer que nós andamos, que o teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, porque tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de todo o universo, que contempla toda a terra, contempla todo o universo, que não cabe na nossa mente humana. Nós te exaltamos, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo a tua soberania sobre todas as coisas. Receba nessa manhã os nossos louvores, apesar das nossas imperfeições. Em nome de Jesus. Amém. Queremos sim exaltar ao Senhor e exaltar o Senhor com a leitura da sua palavra nesta manhã, buscando na tua palavra ensino para as nossas vidas. Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8. Após o livro do segundo livro das crônicas, nós temos o livro de Esdras, que fica antes do livro de Neemias. No capítulo 8, eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 15, onde nós começaremos então o nosso estudo aqui nesta manhã. Esdras, capítulo 8, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim, Esdras, capítulo 8, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Amém. Queridos, eu oro a Deus nesse momento e peço que essa palavra lida, e essa palavra que será pregada agora, encontre em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser, por parte do Espírito Santo de Deus, direcionamento para cumprir a vontade do Senhor. E que essa seja a nossa oração na nossa vida. Tem um texto que eu gosto muito de ler, inclusive aprendi a ler esse texto com meu pai. Se não me engano, foi a única leitura que meu pai pediu que lesse para ele. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, nós temos o relato dos discípulos no caminho de Emaús. E o relato desse texto é muito interessante, que aqueles 2 discípulos, o anônimo e o amigo Cleopas, iam caminhando, andando saindo de Jerusalém em direção a Emaús, e eles iam tristes, cabisbaixo, eles iam reclamando da vida, eles iam relutando dos acontecimentos, e Jesus então se coloca ao lado deles. E lá no versículo 27, nós encontramos o texto dizendo assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E Jesus, então, passando por vários livros da Bíblia, ali trouxe uma palavra que fez arder o coração daqueles discípulos e que fez chegar à compreensão da realidade da história de que havia de acontecer e que tinha sido predito.
E é interessante quando eles tomam aquele impacto assim, de compreender a história, após Jesus já não estar mais junto com eles, e como eles retornam todo aquele caminho que havia feito, quase 12 quilômetros, para encontrar com os demais discípulos e testemunhar após ser consolado e após ser abençoado. Um outro texto bem parecido com esse é a história de Filipe e o eunuco, que o Espírito Santo conduz Filipe para se colocar ao lado do eunuco, e ele então, através do texto que o eunuco havia lido ali em Isaías, ele coloca toda a história da vida para o eunuco, e ele então se decide a se batizar. Eu gostaria que a partir desse versículo aqui de Esdras, no capítulo 8, versículo 15, que nós pudéssemos inserir nessa história, e aqui, nesta manhã de domingo, eu e você, tirarmos lições especiais para a minha vida, para a nossa vida, diante do momento em que estamos vivendo. Esdras, e essa história, ela está inserida no relato da palavra de Deus que nós intitulamos do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Israel, debaixo da disciplina do Senhor, foi repatriado, e ali então passou 70 anos debaixo da disciplina de Deus devido à idolatria, à ação soberana de Deus, e estava ali através de outros povos cumprindo a vontade de Deus. E é interessante que aqui em Esdras nós temos uma clara evidência que quando Deus soberanamente age, ele usa outros povos, e aqui em Esdras nós observamos que ele usou outros reis para produzir a sua vontade. No capítulo 1 de Esdras, no versículo 1 e 2, nós encontramos que o decreto de Ciro para que o povo de Israel estivesse voltando a Jerusalém, e nós encontramos que os dois primeiros versículos, Deus usou soberanamente Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra dele. Se você observar no versículo 1 e 2, você vai observar que isso está bem claro e evidente. E como estudo da palavra de Deus, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, eu gostaria que você entendesse isso, que Deus ele usa soberanamente o homem do governo da direita como o homem do governo da esquerda. Ele é soberano e ele dirige. É por isso que na quarta-feira nós nos submetemos, estudamos e nos submetemos às autoridades em obediência à palavra de Deus, e ele vai colocar isso bem claro. Depois, no capítulo 7 de Esdras, versículo 12 e 13, nós vamos encontrar Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Então nós vemos Deus usando soberanamente tanto Ciro como Artaxerxes, como usou também Nabucodonosor para aplicar a sua disciplina sobre a nação de Israel. E é quando nós entendemos isso que esse texto aqui, do versículo 15 do capítulo 8, está inserido, da ação soberana de Deus, independente de quem está no poder. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor, da palavra dele, e somos obedientes àquilo que ele diz, porque ele é Deus soberano sobre toda a terra, sobre todos os reis, sobre todas as nações. E nós então oramos a Deus e clamamos a Deus e nos submetemos a ele. E aqui, queridos, eu gostaria de, nesse versículo aqui, dentro dessa realidade apresentada para você, da soberania de Deus, entender aqui uma coisa bem simples. Revisar é preciso. Veja bem, nós estamos diante dessa semana, passou-se 90 dias de quarentena, 90 dias de isolamento social. E eu gostaria que apanhar esse texto e em um paralelo ao que está acontecendo com o povo de Israel, aprender aqui
o que Esdras ensina com a sua história, com o povo de Deus, e que eu e você pudéssemos aplicar na nossa história, no tempo presente, na realidade que estamos vivendo. Então veja bem, Esdras está aqui acampado, e ele permanece 3 dias acampado, e nós encontramos o versículo 15 dizendo: passando revista ao povo. Revisar é preciso. Primeira coisa que eu quero entender com você: o líder precisa de fazer revisão. Aí você vai dizer assim: então, pastor, isso aí é com o senhor. Não. Eu quero entender uma outra coisa com você. Você é líder. Você é líder. Nem que seja da gaveta do seu guarda-roupa, onde você guarda as suas roupas. Porque o seu pai ou a sua mãe vai chegar para você e vai dizer assim: menino, menina, arruma essa gaveta. Nem que seja líder do cardaço do seu sapato, que você tem que amarrar, que senão você vai tropeçar. Nem que você seja uma criança e é líder da sua caixinha de brinquedo. Não, esse brinquedo é meu, não mexe. Então você lidera ali. Todos nós temos a nossa área de atuação em liderança. Eu, você, a criança, o adolescente, o jovem, todos nós temos o nosso campo, em nós atuamos como líder. E como líder da sua vida, e como líder e responsável por você, eu quero dizer que você precisa fazer uma revisão. Você precisa de um tempo para isso. Essa é a primeira lição, ela é básica aqui. Você vai ouvir isso. Eu preciso de ser líder e sendo líder e assumindo a minha liderança na história da minha vida, eu preciso de fazer revisões. Então, é a primeira lição, está claro aqui, e eu gostaria que você entendesse este ensino e aplicasse em sua vida. Convivi com um irmão em Cristo, pessoa muito especial, muito tempo que não vejo. Ele trabalhava na Tubarão, e lá na CST, Companhia Siderúrgica Tubarão, ele tinha o seu cargo lá, e um dia ele me contou uma experiência com os orientais que trabalhavam com a engenharia ali. Diz ele que, às vezes, da parte da manhã, antes de sair para conferir a obra, antes de sair para conferir no pátio de obra o que estava sendo realizado, ele então permanecia diante dos projetos, na mesa, nas pranchetas ali, os projetos abertos, estudando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, e ali gastava quase que 2, 3 horas ou até a manhã toda fazendo aqueles estudos, para depois ir para o pátio da obra que estava sendo realizada e fazer as conferências. É interessante que ele ainda colocava um detalhe, enquanto que alguns engenheiros ou algumas pessoas na área de aplicação de serviço não faz o estudo, pega o projeto, enrola na mão e toda hora, lá no meio da obra, abre o projeto para dar uma conferida, e aí quando chega no final do dia, o projeto já está todo amassado e todo rasgado. E ele estava explicando esse detalhe, eu achei interessante, porque é o seguinte, às vezes para fazer uma revisão de vida, você precisa gastar tempo. Não sei se foram exatamente os 3 dias que o texto nos diz aqui, que Esdras gastou para fazer a revisão. Talvez não, talvez tenha sido assim. A hora que ele levantou, deu uma olhada na turma que estava, ele foi então e percebeu a necessidade da revisão. E aí vem o nosso segundo ponto. A realidade presente após a revisão e como nós vamos aplicar no nosso dia. No texto, a primeira realidade encontrada é que estava faltando alguém, estava faltando uma turma, e claro e evidente que a revisão foi importante, foi necessária. Então nós temos aqui, no nosso segundo ponto do nosso estudo, que a realidade da revisão foi necessária e foi bem presente ali, e logo
de imediato percebeu a ausência, naquele contexto aqui, desse versículo. Nós vamos aprender que, quando se faz uma revisão, automaticamente você percebe o que está sendo necessário de ser corrigido. É claro, se você sentou para analisar e fazer uma revisão na história, você vai encontrar alguma coisa. Se você abrir a sua gaveta lá do seu guarda-roupa, deixa eu ver se está tudo corrigido. Tá não, tem que consertar isso aqui. Deixa eu ver a minha vida, o que eu preciso de fazer uma revisão. Você vai encontrar. E aqui nesse texto nós encontramos aqui, mas tem uma outra revisão que eu gostaria de fazer com você, no contexto da história de Esdras, com o povo de Israel, no relato do cativeiro da Babilônia, que seria sair da micro-revisão para a macro-revisão, sair do texto e ir para o contexto histórico da nação de Israel, quando então Israel precisou fazer uma grande revisão que gastou não 3 dias, se é que foram 3 dias que Esdras fez a sua revisão, mas 70 anos. Foi a revisão de vida com Deus. E ele ali ficar, e a nação ficou os 70 anos no cativeiro da Babilônia. Queridos, quando nós olhamos para esse contexto histórico do exílio da Babilônia, a palavra de Deus, e se você for analisar, nós vamos perceber que há vários livros da palavra de Deus que nos narra essa história. Nós temos, no final do 2º livro dos Reis, no 2º livro das Crônicas, nós vamos encontrar parte da história do cativeiro da Babilônia. Nós vamos encontrar aqui pela ordem dos livros da Bíblia, não na ordem cronológica da história, mas em Esdras, em Neemias, em Ester. Nós vamos encontrar no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel, no profeta Daniel, no profeta Zacarias, no profeta Ageu. Esses livros têm o contexto dentro do histórico do cativeiro da Babilônia. Ainda encontramos alguns salmos que foram compilados, que foram reservados àqueles momentos. E quando nós, então, olhamos, eu só quero lembrar para você do Salmo 137, que é um salmo que nos narra exatamente aquilo que passava-se com os israelitas na história do Salmo 137. Saudades da pátria. Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E é curioso, quando nós vamos para o contexto histórico daquilo que o cativeiro da Babilônia levou aos filhos de Israel, e nós observamos em nossa vida, às vezes nós estamos muito para o Salmo 137, diante desse paralelo que estamos fazendo com a história do povo de Israel no cativeiro da Babilônia, e esses 90 dias que estamos vivendo na pandemia do coronavírus e essa quarentena. Às vezes o que nós queremos é exatamente nos assentar e chorar, lembrando dos momentos em que estávamos sentados juntos em comunhão na igreja. E aí, então, quando nós olhamos para o Salmo 137, é uma realidade, às vezes, do nosso momento de tristeza, do nosso momento de angústia. Se você começar, então, a olhar o Salmo 137 e olhar para o templo da igreja, você vai perceber que há uma realidade e um paralelo de angústia em nosso coração. Presta bem atenção, eu vou fazendo aqui a leitura de um versículo e dando um paralelo para nós. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É os momentos no nosso quarto e a tristeza da saudade do templo. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um cântico dos cânticos de Sião. Olha o versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita.
Apegue-se a minha língua no paladar, se não me lembrar de ti, e não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E aqui então nós ficamos em casa, lembrando saudosamente daquele tempo em que nós estávamos reunidos na igreja, e aqui cantávamos, e aqui abraçávamos, e aqui nos alegrávamos, e aqui podíamos passar, contar e distribuir entre os irmãos as nossas vidas. E às vezes nós estamos para o Salmo 137, mas eu quero te convidar, queridos, quando der essa vontade realmente de viver o Salmo 137 na sua casa, com angústia, com tristeza, com esse momento de saudade do templo, eu quero te convidar a ir para a carta que Jeremias escreve ao povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. No capítulo 29 de Jeremias, nós encontramos essa carta, que já lemos algumas vezes, aqui até na liturgia do domingo, nós lemos na ideia de fazer as nossas intercessões, como o Senhor pediu que nós orássemos pela paz da cidade em que nós estivéssemos, que na paz dela nós teremos a nossa paz. É o versículo 7 do capítulo 29. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E eu quero te convidar, no final da tarde, a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 29, e pegar esse versículo aqui, o versículo 11, e colocar ele no seu coração, e deixar ele fluir em seu coração, porque no versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias, Deus fala assim com você: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Deus fala ao meu coração, fala ao seu coração: calma, eu estou cuidando de você. Eu é que sei o que eu penso a seu respeito. Eu estou cuidando de você. Na verdade, se eu for observar outros textos da palavra de Deus, ele já cuidou. Jesus já disse, está consumado. E ele disse: vou para a casa do Pai, vou preparar-vos lugar. Deus tem cuidado de nós. Na segunda-feira dessa semana que passou, ouvi uma pregação, e lá o pregador me despertou a observar aquele texto lá, quando os discípulos estavam indo para Betsaida, navegando, e Jesus tinha ficado no monte, subiu para orar, e quando lá do monte ele viu os discípulos, e os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus os viu em dificuldade. Deus tem olhado para cada um de nós. Jesus tem olhado para a sua dificuldade e a nossa dificuldade. Então, leia o Jeremias capítulo 29, a carta, e encontre aqui descanso para a sua alma, porque Deus te ama, Deus tem cuidado de você, e Ele está te protegendo e guardando, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, e Ele diz: eu é que sei, pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz. Então, invoque ao Senhor e ore ao Senhor. Revisar é preciso, e existem lições para a minha vida, para a sua vida, e eu quero ir ao terceiro ponto do meu estudo aqui nesta manhã, e observar algo importante aqui para nós. Quando Artaxerxes encaminhou o decreto, ele disse assim, olha o versículo 12 e 13 do capítulo 7. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta, Artaxerxes dizendo, que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Olha quem Esdra percebe que está faltando. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes,
não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Os levitas não estavam junto com a turma que estavam indo. Sabe que a história de Esdras era para a reconstrução do templo. Tanto quando Ciro encaminhou aquela primeira turma, que foi com Zorobabel, eles foram para a reconstrução do templo. E Esdras também estava indo para a reconstrução, que só tinha sido lançado os alicerces por enquanto. E os levitas, que cuidam do culto, que cuidam do templo, estavam ficando para trás. Estava sendo deixado. E é interessante que aqui, querido, nós entendemos que pode ter sido esquecido ou pode não ter se despertado que estava na hora de ir. Independente se a turma que estava com Esdras, sendo liderado por Esdras, tinha esquecido de conduzir levitas junto com eles, ou que os levitas não se agruparam, mas eles não estavam ali. E eles eram necessários. Por que eram necessários? Porque eram eles que cuidavam do templo, que ocupavam das obrigações do culto. Se você observar, e no versículo 18 ao versículo 20, nós vamos entender que é exatamente isso. Porque Esdras mandou buscar e eles vieram. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos. 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, dos seus irmãos, os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, dos servidores do templo, que Davi e os seus príncipes deram para o ministério. Ou seja, estavam ali aqueles que iriam servir no templo. Então, como haveria culto se os que estavam para servir no templo não estavam junto com eles? Era necessário buscar. E quando nós, então, caminhando com esse texto em estudo e fazendo aqui um paralelo para a minha vida, para a sua vida, nós vamos observar que nesses 90 dias de quarentena, será, interrogo a você, que não tem se esquecido do culto a Deus? Será que nós não temos esquecido de adorar, de glorificar, de bendizer, de agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos tem feito? Esta semana fiz uma leitura e até compartilhei na ideia de uma pessoa que havia nascido em 1900, que aos 14 anos passou pela Primeira Guerra, que depois, ao mais um tempo de vida, passou pela a gripe espanhola, que depois, por mais algum tempo, passou pela Segunda Guerra. Depois, então, passou e ficou sabendo da história dos judeus que foram mortos com Hitler, com os nazistas. E aí chega, então, um jovem e pergunta o seu vovô ou seu bisavô se está entendendo o que nós estamos passando, as nossas dificuldades. É mais ou menos isso. 90 dias que se passou, as pessoas têm a sua cama, a sua internet, a sua televisão, o seu lazer, o seu lugar de descanso, uns dormindo mais, outros dormindo menos, um usando demais a internet, outro usando menos, os seus bons livros para ler, cultos e pregações e lives maravilhosas, louvores, tudo de bom. Não está faltando. Há alguém precisando de alguma coisa? Muito pelo contrário, nós estamos em condições de abençoar pessoas. Você, na sua casa, tem condições de abençoar pessoas, de fazer doações, de poder abençoar pessoas, não só com bens materiais,
mas com boa palavra. Você tem condições de, aí na sua casa, depois de uma boa leitura da palavra, pegar o seu telefone e ligar para o irmão: ô meu irmão, lembrei de você, li um versículo aqui, eu quero citar esse versículo para você. Você pode ligar para um, para outro, tenho falado isso, ligar no final da tarde, naquele momento em que Deus ia, pela viração do dia, encontrar com o homem. Você pode ser o enviado de Deus para fazer uma ligação, ou através do Wi-Fi, do WhatsApp, ou através do seu aparelho de celular, ligar para um irmão, para uma irmã, para alguém conhecido, ou da igreja, ou seu vizinho, ou seu amigo de escola, e dizer para ele: olha, aqui em casa nós, de vez em quando, oramos para as pessoas, e eu quero dizer que hoje eu orei por você, e orar por aquela pessoa. Não nos falta nada, irmão. Energia não tem caído, a internet nem está tão ruim assim quanto ficava, e nós estamos aí, tudo de bom. É hora de agradecer a Deus, é hora de fazer da nossa vida um culto constante a Deus, é hora de não esquecer os levitas da nossa vida, da nossa estrutura, daquilo que está em responsabilidade de ocupar com o culto doméstico lá na sua casa, como é que está? O seu momento de comunhão com Deus, como é que está? Então, nós precisamos aplicar esse texto assim em nossa vida. Assim como Esdras fez revisão e encontrou que estava faltando, e percebendo que estava faltando, era a ocupação do templo. Eu e você precisamos fazer essa revisão em nossa vida. Assim como os discípulos, ao encontrar com Jesus, e Jesus então expor o texto, aquele texto foi fundamental para eles se reanimar, levantar, voltar os 12 quilômetros correndo e compartilhar e testemunhar com os outros: Jesus está vivo, nós estivemos com Ele. A soberania de Deus está presente. O Covid está aí, o coronavírus está, mas Deus está soberanamente dirigindo a história da humanidade. E nós podemos descansar nele, glorificar a Ele, adorar a Ele. Que assim seja comigo, que assim seja com você. E eu quero encerrar com o último versículo aqui desse texto, desse momento de estar ali acampado naqueles 3 dias. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Porque ali eles, após ter feito a revisão, nós vamos ver no versículo 23, que Esdras apregoou um jejum junto ao rio Ahava, e ali eles oraram em jejum a Deus. Que nós possamos continuar jejuando e orando diante de Deus, pedindo a Deus que as bênçãos da cura, que as bênçãos do tratamento, que as bênçãos do contentamento da sua presença conosco em igreja, que as bênçãos de Deus continuem sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Que Deus nos abençoe. Que você, em sua revisão de vida, faça desses 90 dias. Coloque-se diante de Deus, agradeça, peça perdão, se alimente da palavra e toma as decisões devidas que você precisa de tomar e que Deus tem colocado diante de você. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração ou então ter um louvor. Tem um cântico para esse momento? Pode ser? Então nós vamos orar, cantar e depois então teremos aí um momento de aviso aqui e gratidão. Vamos colocar diante do Senhor e orar, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos tem dado.
Vamos orar, encerrando esse momento, agradecendo a Deus e colocando diante dele para cumprir também aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pai querido, nós oramos ao Senhor porque nesta manhã, em estudo da Tua palavra, nós aprendemos, ó Pai, a necessidade de fazermos revisão de vida. E fazendo revisão de vida, ó Pai, nós vamos encontrar as nossas necessidades. Queremos colocar diante do Senhor cada um dos Teus filhos que aqui conosco, reunidos em torno da Tua palavra, ouviram Tua palavra, que o Teu Espírito Santo dê a cada um sabedoria na sua revisão de vida, nas necessidades de consertos e acertos, e que realmente todos nós tenhamos um coração grato, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continuamos orando e intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e por toda a terra, clamando ao Senhor, visita-nos com Tua graça, com a Tua misericórdia. E a todos nós, ó Pai, nós nos despedimos diante da Tua presença, com alegria em nosso coração, abençoando cada um dos Teus filhos aqui presente conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e tenha a todos um bom domingo e até à noite, se Deus quiser, a partir das 19 horas estaremos aqui. Abraço.